também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelos santos. Queridos, como é sabido de todos, domingo passado nós ministramos Romanos capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas cooperam. E eu tenho estado há algum tempo nesse capítulo 8 de Romanos. E eu gostaria de compartilhar com você um texto tão conhecido de todos nós, mas talvez tão mal compreendido em algumas situações. Mas a verdade é que nós temos vivido, e isso é real, isso é notório, que nós temos vivido tempos difíceis. Nem sempre aquelas pessoas ou os indivíduos que desejam vencer na vida vencem. Nem todos que buscam a vitória na vida alcançam. No jogo da vida e na caminhada da vida, muitos começam bem e terminam mal. Diz alguns estudiosos que a vida do ser humano é uma grande montanha russa. Um dia eles estão lá em cima, outro dia eles estão lá embaixo. A incerteza da vitória, da conquista, do sucesso, leva muitas pessoas aos consultórios psicológicos. E quando a medicina não consegue resolver o problema desses homens, eles buscam realizações de diversas coisas. Eles buscam preencher o vazio. Eles buscam se completar por diversas coisas. Uns se envolvem na vida de jogo, outros na bebida, outros na prostituição, tantos outros na pornografia, outros na vida promíscua e de adultério, outros se envolvem na obsessão pela avareza, pelo dinheiro, pela riqueza, e quanto mais têm, mais querem, a fim de preencher algo. E quando ainda assim percebem que não lograram êxito, muitos chegam ao estágio final de fracasso total na vida. E fato é que o fracasso nos incomoda, que as fraquezas, as frustrações nos abatem muitas vezes. Essa é uma verdade, essa é a realidade da nossa vida. O homem não consegue lidar muito com essas coisas. O homem não gosta desse sentimento de derrota. O homem não foi projetado para esse sentimento de fracasso. Não vai existir nenhum de nós aqui que vai falar assim: eu sinto prazer no meu fracasso, eu tenho prazer na minha derrota, eu tenho prazer naquilo que eu não conquistei. Essa é uma verdade. Contudo, esse não é o destino dos filhos de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não tem expectativa na vitória. Todo aquele que é nascido de Deus tem a vitória certa e garantida na pessoa do Filho. Diz as Escrituras que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque o nosso Deus jamais perdeu uma batalha, porque o nosso Deus jamais foi derrotado, e o fracasso nunca passou por perto dele. Logo, o fracasso não é nossa herança. Mas você precisa entender, à luz desse texto, a princípio, qual é o fundamento dessa vitória, qual é o princípio dessa vitória, como e através de quem isso acontece. No jogo da vida, o homem criado à imagem e semelhança de Deus. Deus cria o homem à sua imagem e semelhança e o põe no jardim para a sua glória. E aí acontece a primeira derrota do ser humano. E porque Adão pecou agora, essa derrota passou a todos os seres humanos. E porque Adão pecou agora, esse fracasso passou a todos os seres humanos. Você, marido, não é
é responsável pelo pecado da sua esposa, mas você é responsável pelo pecado de Adão. Porque Adão era representante legal da raça humana. E porque Adão pecou, toda a raça humana falhou. E houve o que a Bíblia chama de uma separação de Deus. O primeiro fracasso da história do ser humano o afasta de Deus, o coloca a milhões e milhões de quilômetros de distância de Deus. Mas note bem que Deus não desistiu do homem. A despeito do fracasso do homem, Deus não desistiu do homem. E Deus então desce à terra na pessoa de Jesus. Deus então se faz homem na pessoa de Jesus, para poder salvá-lo. O próprio Deus vem até nós. E agora o Espírito de Deus habita em nós, fazendo de nós agora a habitação do Deus vivo. Essa é a ideia geral da queda e da regeneração do homem. O homem fracassou, Deus se faz carne e dá a sua força ao homem. Primeira coisa, a certeza da nossa segurança não está em nós. As vitórias que proclamamos não foi conquistada na força do nosso braço. Homem nenhum pode conquistar uma vitória na força do seu próprio braço. Se não vejamos, à luz desse texto, algumas verdades para nós. Primeira coisa que esse texto afirma é que nós temos fraquezas. E nós temos fraquezas, muitas fraquezas, de diversas formas. Por exemplo, nós temos fraquezas físicas. O nosso corpo, com o tempo, vai apresentando algumas fraquezas. Aquela energia da juventude já não é mais a mesma quando se passa dos 60. Nós temos fraquezas físicas. Nós também temos fraquezas emocionais. A nossa mente não recebe bem as perdas, as frustrações. De repente, a estabilidade do casamento de 20 anos é assolada por uma notícia: infidelidade. E emocionalmente nós ficamos confusos, abatidos, porque nós temos fraquezas emocionais. O acidente inesperado acontece. A perda do filho leva o homem ao pó e leva as suas emoções a ficarem fragilizadas, porque nós temos fraquezas emocionais. Nós somos cercados de fraquezas. Vejamos, nós temos também fraquezas espirituais. Um dia nós desejamos a Cristo, um dia nós o adoramos com tudo que temos, e no outro dia estamos colocando na nossa mesa um bezerro de ouro para adorar. Um dia nós desejamos o monte, nós queremos as escrituras, e nós amamos ler a Bíblia, outro dia a gente nem sabe onde ela está. Um dia nós nos alegramos e enchemos o nosso coração de vigor, de alegria, e vamos até a igreja, outro dia a gente não quer nem saber de igreja. Nós temos fraquezas espirituais. Um dia nós estamos pisando em serpentes e escorpiões. Um dia nós estamos vencendo todas as coisas. Um dia nós estamos derrubando muralhas. Um dia nós estamos evangelizando em qualquer tempo. Outro dia nós estamos com medo. Um dia nós nos sentimos muito amados por Deus, a menina dos olhos de Deus. Um dia nós nos sentimos aquele que está sendo abraçado por Deus. Outro dia nós achamos que Deus nos abandonou. Nós temos fraquezas espirituais. Somos limitados, homens limitados. Desde quando o representante legal da raça humana fracassou, a morte chegou a todos os homens e a fraqueza se apossou de nós. Nós temos medos, nós temos angústias, nós temos traumas, inseguranças, incertezas. O ser humano passa a vida dele, diz os estudiosos, mais com medo do que com coragem.
A nossa ruína, irmãos, a nossa maior ruína está no fato de confiarmos em nossa força. Mas o interessante é que a Bíblia diz que o texto, ele conhece a nossa estrutura, segundo Davi escrevendo no Salmo 103, e ele sabe que a nossa estrutura é pó. O interessante é que as Escrituras dizem que o Espírito de Deus nos assiste em nossa força? Não, em nossa fraqueza. O Espírito de Deus nos assiste em nossa fraqueza. Um fato digno de destaque aqui é que Deus não nos abandonou, mesmo sabendo das nossas fraquezas, mesmo sabendo da nossa estrutura. Ele não desistiu de nós por causa do nosso fracasso. Ele não nos esmagou ao nos apanhar fora da sua vontade. E também não sentiu nojo da imundície que estava na nossa vida. Paulo diz aqui, ele é claro, ele diz: olha, o Espírito de Deus nos assiste em nossa fraqueza. Paulo está dizendo o seguinte: ele se solidariza conosco. Deus é sensível, amoroso. Ele nos convida a lançar sobre ele o nosso fardo. Ele alivia o nosso fardo quando o peso da vida começa a nos esmagar. O reformador João Calvino diz que o seguinte: quando Paulo está dizendo que o Espírito Santo nos assiste, a palavra assistir aqui traz o sentido de que o Espírito de Deus toma sobre si a nossa carga, não somente para nos ajudar a levar, ou para nos ajudar a socorrer, mas para aliviar o fardo da caminhada que está sobre nós. A ideia aqui é daquele viajante. A ideia aqui que esse reformador traz é daquele homem que está peregrinando, viajando, e uma carga pesada é colocada sobre a sua mochila, é colocada em sua mochila, um fardo pesado é colocado sobre ele. A caminhada do homem, a caminhada cristã é cheia de fardos. E ele está falando que o Espírito Santo nos assiste nesse momento e toma sobre ele e nos ajuda a caminhar. Não são poucas as pessoas que chegam ao fundo do poço sem ter uma corda sequer para se agarrarem. Muitos têm se encontrado no fundo do poço e vê o mundo desmoronar na sua cabeça. Nessas horas, quando todos os amigos fogem, todas as forças acabam, todos os recursos são usados, nada dá certo, é nesse momento que ele está falando, nesse momento de extrema fraqueza, nesse momento de extrema desilusão, nesse momento de extrema limitação, o Espírito Santo toma o nosso fardo. Ele está observando a nossa fraqueza, ele está nos assistindo na fraqueza. Ele não só o auxilia na caminhada, como também ora juntamente ao Pai. Ele não só o auxilia na caminhada, como também intercede por você, intercede por mim. A segunda coisa que esse texto nos afirma é que o Espírito nos assiste na nossa fraqueza. A terceira coisa que esse texto nos afirma é onde está a nossa fraqueza. Olha aí. Porque não sabemos orar como convém. A nossa fraqueza é do fato de não sabermos orar como convém. Nós somos fracos porque na maioria das vezes não conseguimos manter uma comunhão estável, constante e completa com o Todo-Poderoso. É interessante, porque é impossível se ter comunhão com o Todo-Poderoso sem uma vida de oração. Porque é impossível você ter comunhão com a pessoa se você não conversa com ele. É impossível você estreitar relacionamento com uma pessoa se você não conversa com ele. E muitos cristãos têm falado por aí: eu tenho intimidade com Deus para chamá-lo como eu quiser, mas não tem intimidade com Deus para passar horas de joelho. E essa intimidade equivocada, aonde essa turma de jovens tem chamado de Jesus de o meu brother, o cara. Isso
não é intimidade, filho. Isso é falta de temor e respeito, e falta de conhecimento das Escrituras. Porque a intimidade com Deus vai fazer com que você fale igual Spurgeon falou: toda a minha biblioteca não é nada se comparada à minha sala de oração, porque na sala de oração eu passo horas diante do Eterno. E a nossa fraqueza consiste nessas coisas, porque não sabemos orar como convém. Orar, diz um outro escritor, é invadir o impossível. Diz a frase de um livro que eu gosto muito: olha, um santo de joelhos enxerga muito mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Diz um outro escritor e um grande avivalista que é o seguinte: a igreja que não ora, ela está morta. Leonardo Ravenhill vai falar que um pregador que não passa pelo menos 2 horas em oração por dia diante de Deus, ele não vale um vintém, um centavo. E nós temos uma geração de pastores aí com uma reforma intelectual da mente, homens que preparam sermões maravilhosos de se ouvir, mas não passam tempo com o Eterno. E a Amy Bounds vai escrever no seu livro Poder através da Oração que um sermão feito na mente vai alcançar sua mente e não o coração. E essa é a geração. Por isso somos tão fracos. Isso revela as nossas fraquezas, porque nós nos distanciamos daquele que é onipotente, nós nos distanciamos daquele que é onipresente, nós nos distanciamos daquele que tem o controle do universo nas suas mãos. Logo qualquer coisa nos abate, nos entristece. Uma outra coisa, nós não sabemos pedir. Pedis e pedis mal. Nós não sabemos pedir. E que bom que Deus não nos dá tudo que pedimos. Se não, vejamos Elias. Pediu para morrer. Entrou em estado de crise. Um princípio de depressão, talvez. Angustiado. Entristecido. Com medo. Pede para morrer. E Deus fala assim: não, Elias, eu não vou te dar o que você me pediu. Você não sabe pedir, Elias. Eu vou levar você para o céu, sem que você passe pelo vale da sombra da morte. É diferente, Elias. Você não sabe pedir. Você não sabe o que você está pedindo, Elias. Muitas vezes é assim conosco. Antigamente os crentes não faziam muito isso, mas os crentes de hoje ficam fazendo beicinho para Deus quando Deus não dá o que eles querem. Então eu fico de mal, Deus. Não vou na igreja hoje, também não canto. Vou falar sem gritar. Você acha mesmo que Deus está mendigando seu louvor? Tem anjo cantando muito melhor que nós para ele, de eternidade a eternidade. Está mendigando as vozes de taquara rachada igual a nós? Sério, irmão? Não. Deus não está precisando disso. Não. Nós não sabemos pedir. Nós pedimos mal e Deus, na maioria das vezes, não nos dá o que nós pedimos. Nós temos a tendência de pedir cobra achando que é peixe, pedra achando que é pão. Muitas coisas têm revelado as nossas fraquezas. O ser humano tem sido imediatista, materialista. E a agenda de Deus não está sujeita à agenda do homem. Não adianta marcar congresso de avivamento e nesse dia Deus vai derramar. Deus não está sujeito à ordem de homem nenhum. Na quarta-feira dá vitória. E se Deus não quiser te dar vitória na quarta-feira, quiser te dar na quinta, frustrou o seu plano. Deus não está sujeito a essas coisas. Não. Nós não sabemos pedir, nós não sabemos orar, mas diz as Escrituras que a despeito da nossa incapacidade de orar, a despeito de não sabermos pedir, a despeito de pedirmos para os nossos próprios prazeres, com as motivações erradas, o Espírito Santo de Deus nos assiste, intercede por nós.
não ignora a sua dor, Ele não ignora o seu sofrimento, Ele não ignora o vale da sombra da morte. Ele está falando o seguinte: olha, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Ainda que eu passe, ainda que o inimigo bafore o seu hálito maligno de morte contra mim, eu não temerei mal algum. E ainda que eu seja açoitado, corrigido, é porque a Tua vara e o Teu cajado me consola. É isso que o salmista está dizendo. Pedimos por motivações erradas. Conta-se uma história de um naufrágio que aconteceu. E nesse naufrágio sobrou apenas um casal na ilha. E eles conseguiram, com o restolho ali, construir uma pequena cabana. E eles começaram a se contentar com aquela cabana, e começaram a fazer daquela cabana a sua segurança, aquela pequena barraca. E passava-se navios à distância ali, e eles continuavam meses, anos, e todos os dias pedindo a Deus: Senhor, envia-nos um navio, Senhor, envia-nos um navio, Senhor, envia-nos um navio. E o navio passava a quilômetros de distância. Eles ali na barraca. Um dia, essa barraca pegou fogo, e eles começaram a murmurar contra Deus. A única coisa que a gente tinha, Senhor, o Senhor não nos mandou o navio para nos livrar, e a única coisa que nos dava segurança, agora o Senhor permitiu que pegasse fogo. E de repente, o navio encostou, porque o fogo deu sinal para o navio. Muitas vezes na sua vida, o Senhor precisa colocar em xeque a sua segurança, para você receber graça e providência divina. Muitas vezes na nossa vida, o Senhor precisa colocar fogo na palha, para poder você ser alcançado pela graça e providência divina. Muitas vezes na nossa vida, aquilo que você acha que é segurança para você, é aquilo que Deus vai tirar, para mostrar para você que Ele controla a sua vida. É assim que acontece conosco. É comum que às vezes a gente fica desencorajado, ou até mesmo desamparado, quando as coisas vão mal conosco. Você não pode esquecer o que Paulo está falando no próximo versículo, que nós meditamos domingo passado: todas as coisas cooperam. Você precisa crer nessa palavra, mas não crê quando as coisas vão bem. Não crê para o seu irmão. Como é bom nós darmos essas palavras para o nosso irmão, mas como é difícil para nós trazermos elas para dentro de nós. Porque a primeiro momento, aquela notícia devastadora faz com que você de imediato fale: não, mas eu confio no Senhor. Mas quando a dor começa a assolar, você fala: onde está o meu Deus? Quando foge do nosso controle, nós ficamos desesperados. Mas não existe absolutamente nada que foge do controle daquele que está sentado na sala do trono que governa a terra. Aquela circunstância totalmente adversa, aquela situação que você não vê nenhuma saída, aquela crise que parece que não tem mais fim, que não mais acaba. Não existe crise nenhuma na terra que o céu não possa curar. Não existe absolutamente nada. Por isso a Escritura diz: agindo eu, quem impedirá?